Seja bem-vindo a este primeiro vídeo dos melhores momentos da live da Pri. Então a ideia desse vídeo aqui é que a gente trouxesse um vídeo mais enxutinho, que trouxesse os assuntos da live, mas sem toda aquela interação que é maravilhoso, que é uma delícia quando a gente está fazendo. Mas depois, quando a gente quer o acesso rápido ao conteúdo, isso fica muito demorado. Lá uma live de 1 hora para acompanhar quando a gente quer o acesso àquele conteúdo tão bacana. Então, eu sou Pri da Mata, psicóloga, especialista em terapias cognitivo-comportal na infância e adolescência, orientadora de pais por amor e muito estudo. Vem caminhar comigo. A minha primeira live aconteceu no dia 20 de agosto e a gente teve como tema o erro. Eu comecei a live lendo uma poesia da Elisa Lucinda, linda, que eu acho que é uma coisa que vale a pena ter em casa, vale a pena ler com as crianças, vale a pena chamar atenção para isso. As questões, perguntas, reflexões norteadoras da live foram: como os pais lidam com os erros dos filhos e com os próprios erros? Eu não gostaria que meu filho errasse, eu acredito que ele é capaz, eu quero que ele faça direito. Meu filho faz isso para me provocar, e como ajudar o meu filho quando ele erra? Então essas foram as questões que nortearam a execução da live, beleza? Começamos com a leitura do Órfão Famoso, vale a pena, toma nota, é um livro da Elisa Lucinda. E a primeira coisa era ver o erro enquanto oportunidade de acerto. A gente tem uma questão cultural muito forte, que é uma cultura da perfeição. Uma cultura onde o melhor que eu posso fazer é perfeito, que na verdade escraviza muito a gente, né? A gente pode sim dar o melhor da gente, não necessariamente ser o perfeito para o outro, né? Essa expectativa irreal daquilo que eu posso fazer é muito ruim. E quando a gente ensina isso para as crianças desde sempre, a gente repete uma programação que foi feita lá na nossa cabeça, de que para ser bom tem que ser perfeito, né? Para ser bom tem que seguir um padrão. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que é certo e errado, porque tem coisa que é lei, que é regra, e até as leis e as regras podem ser revistas, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso quando a gente vai passar para as nossas crianças essas informações, tá? Do que é certo e errado. Às vezes essa visão muito dualista não permite que a gente tenha ali, inúmeras possibilidades entre 8 e 80. Que para quem não sabe, para quem nunca contou, são 72, são muitas. A gente pode chegar lá, a gente pode olhar para esse caminho do meio, beleza? E quando a gente fala sobre erro, uma coisa importante de se tratar, que Jane Nelsen traz no livro Disciplina Positiva, que eu acredito que seja outra leitura obrigatória para pais, para a gente reprogramar, olhar para situações de maneira diferente, ter essa oportunidade de olhar para uma situação com um olhar diferente, um olhar despido de preconceito, um olhar despido da nossa programação, porque é isso que o estudo faz com a gente. Ele abre a nossa cabeça, ele gera consciência e a gente passa a olhar para os processos de uma maneira diferente. Então, nos 3 R's da recuperação do erro, Jane Nelsen fala sobre reconhecer, reconciliar e resolver. Então, o que é reconhecer? Ok, isso aqui tá errado, deu errado, a água derramou, agora eu preciso me desculpar e infelizmente aconteceu, me desculpe, vamos dizer que a criança tá lá na casa de alguém, ela quis aprender isso. Me desculpa, por favor, me arruma um pano para eu solucionar esse problema, para eu resolver. Só que a criança só chega a essa solução quando a gente permite também que ela encontre solução. Às vezes, o nosso amor é tão grande, o nosso foco na perfeição é tão grande que a criança mal derrama a coisa, a gente já pegou o pano, já limpou, meu filho, calma, nanana. E isso não ensina nada. O que ensina e agora, meu filho, o que a gente faz? Permita que a criança pense em soluções, porque a gente não vai estar sempre perto para ajudar a resolver, a gente não vai nem estar sempre perto para fazer essa orientação, e agora o que a gente faz? Mas que a criança tenha essa nossa vozinha ecoando, né? Tudo bem, isso acontece, agora vamos em frente. O que a gente faz agora? Como que a gente soluciona isso? Isso é o que precisa ficar programado na cabeça das nossas crianças.
como solucionar este problema. Porque depois do problema, o que a gente pode fazer é solucionar. A gente não tem mais como voltar atrás. Pelo menos eu ainda não sei como fazer para voltar no tempo. Se alguém sabe, me ajuda. Então, foco na solução. Isso é extremamente importante quando a gente fala sobre erro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha o erro como parte do processo. Se eu permito que o meu filho erre, se eu entendo que ele errando, tentando fazer e chegando a um erro, ele está um passo a mais na escada de chegar no acerto. Quando a gente olha para o erro dessa maneira, fica muito mais fácil da gente se autorregular. Porque, gente, quem é que gosta de ver um copo que cai no chão, que quebra, um líquido derramado? Ninguém gosta. Porque isso a gente tem um trabalho para solucionar. Né? Além da gente já estar ali, né, na questão de que o erro é ruim, que não ajuda. Quando a gente tem esse olhar diferenciado, eu vejo o erro como uma oportunidade, como um caminho, como etapa, é muito mais fácil de que a gente consiga se regular para dizer, tá, e agora o que a gente faz? Porque isso não é o comportamento mais automático, né? Se vocês têm uma situação diferente, querem me contar, compartilha aí. Eu vou trazer aqui alguns questionamentos que vieram para a live. Ah, tá. Uma outra questão teórica é ajustar expectativa. Isso é sempre muito importante. Quando a gente insere um novo comportamento para a criança, como por exemplo, servir o próprio copo, né? Servir o suco no copo, ou arrumar a cama, a gente precisa entender que ela vai passar por um processo, que a gente faz a instrução, né? Lembra a criança, monitora, mas que ela vai passar por um processo e que o seu fazer não é perfeito, né? Você faz a instrução e espera que ela faça, que ela programe ali da maneira dela. Então ela vai, estica a cama e ficou ali mais ou menos ao seu ver, de acordo com o seu parâmetro. E aí você diz o quê? Ai, nossa, ficou ruim, precisa esticar, ou vai lá e estica. Não. Incentiva a criança, fala, nossa, olha como é que tá bom hoje, compara ela com ela mesma. Olha como tá bom hoje, eu acredito que amanhã vai ficar ainda melhor, daqui uma semana você vai estar o melhor arrumador de cama que tem. Incentiva o comportamento, né? Por menor que seja, por mais imperfeito que esse comportamento esteja, se permita ser imperfeito e permita isso também ao seu filho. Permitir ser imperfeito é libertador, ainda mais para a gente usar essas 3 modalidades do erro, que é reconhecer o erro, se reconciliar com ele, pedir desculpa para quem tiver de pedir e depois buscar uma solução. Ou buscar evitar que aquilo aconteça, porque às vezes a gente consegue se desculpar, mas a gente não tem como dar uma solução para alguma coisa, né? Uma solução imediata para aquilo. A gente tem como não fazer aquilo novamente, ou pelo menos tentar. Então, vieram questões como punição aos erros levam à mentira. E isso é muito verdade, né? A gente disfarça e finge que não foi com a gente, por quê? Porque a gente sabe que vai ser punido. Então, se a gente tem uma série de punições, a gente acaba mentindo para evitar a punição. A gente mente por esquiva, para a gente passar ileso daquela punição, a gente mente. E a mentira é complicada porque a gente se acostuma com ela. E aí a gente vai usando ela como recurso. Mentira não é recurso. As crianças precisam entender isso. Só que se você pune toda a verdade, a mentira entra como recurso. Então, atenção em como que está acontecendo a punição. Em vez da punição, a gente pode trazer isso para as consequências lógicas. As consequências lógicas ou as consequências naturais. Não levou o lanche para a escola, vai ficar sem TV? Não levou o lanche para a escola, já teve a consequência, ficou sem comer. Ah, a criança foi lá, se virou, pediu um lanche pro colega, todos os colegas dividiram um lanche com a criança. Ó, legal, ela buscou uma solução para aquele problema. O ideal é que ela leve o lanche dela. Mas se ela esqueceu e ainda assim conseguiu se virar e solucionar o problema ali de uma maneira criativa, parabeniza. E no outro dia você fala, não esquece do lanche, hein? Senão vai precisar ficar lá buscando solução com os colegas. Uma hora isso cansa. Beleza? E aí faz o seu papel de tutor, seu papel de orientador daquela criança.
que se a gente só pune, a gente não consegue um comportamento melhor daquela criança através da punição. E mais pra frente tem melhores momentos sobre punição, não vou gastar com isso agora. Então, veio também essa percepção de que o erro é ruim nos comentários da live. Veio autopunição, olha isso. Uma pessoa que foi muito punida durante a infância, a adolescência, quando chega na vida adulta passa a se autopunir porque acha que o erro é tão ruim que merece punição. Então não consegue lá o segundo R de se reconciliar, entender que aquilo é possível, aconteceu comigo e agora eu preciso resolver essa situação. E em vez de buscar uma solução, busca autopunição. Vai lá, começa a se açoitar porque fez uma coisa errada, se xingar, ser idiota, burro, por que você fez isso? Consequências naturais, que é isso que eu acabei de falar, sobre não levar o lanche e ficar com fome ou buscar soluções para isso. Isso é muito interessante porque a criança aprende de forma vicária, ela aprende com a experiência. Isso é bem legal da gente permitir, e aí a gente diminui um pouco da punição quando a gente permite que a consequência natural aconteça. Então, punição aos erros levam à mentira, o erro como algo ruim, autopunição, isso gera culpa, e aí chegaram perguntas como não gritar e como orientar sem traumatizar. Orientar sem traumatizar é buscar esses 3 R's. Então, eu reconheço que eu errei, eu me reconcilio e eu resolvo, eu busco uma solução. A melhor forma de orientar uma criança que errou, orientar uma pessoa que errou, sem traumatizar, é assim, permitindo que ela se desculpe, permitindo que ela busque soluções. Se essa criança é muito pequena e ela ainda não tem soluções para o problema, você pode orientar. A criança pequena derramou o líquido no chão. Ah, filho, você lembra daquele dia que caiu o líquido? O que a mamãe fez depois? Ah, a mamãe foi lá fora e pegou o pano. Então, o que a gente precisa fazer? Secar. Leva, conduz a criança nesse caminho. Vai ajudando ela a fazer uma trilha, né? Aqui é uma trilha neuronal de como solucionar o problema. Que saídas eu tenho, beleza? Então, como não gritar? Não gritar fala de autocontrole, tá, gente? Não gritar não tem muito a ver com o comportamento da criança, a não ser que a gente precise realmente bloquear, fazer um freeze, a gente fala, para! Deixa o grito para esses momentos. Quando você precisa realmente de fazer um alerta, quando você precisa realmente de dizer para você você tá longe, você não consegue conter, é uma situação de risco e aí você diz, para! Deixa o grito para esses momentos. Se tá gritando em outros momentos, a gente precisa reprogramar e trabalhar autocontrole. Belezinha? E aí, uma frase que fica pra mim é: tenha coragem para ser imperfeito. Permita também que o seu filho seja imperfeito. E tarefa. Eu vou tentar, no final de todos esses melhores momentos, trazer uma tarefa. Gente, é 1 minutinho. Pega papel e caneta e faz uma conexão com você mesmo. Como é que os seus erros eram punidos lá atrás na infância pelos seus pais? Como é que seus pais lidavam com os seus erros? Né? Eu falei punidos, mas não é bem isso. Como os seus pais lidavam com os seus erros? Quando você errava na infância, como é que era? Escreve. Hoje, como você lida com os seus erros? Quando você erra hoje, o que você faz com você mesmo? Como você encara isso? E a próxima reflexão é: como é que eu encaro, como é que eu lido com os erros dos meus filhos? Para que isso? Para que você tenha no papel escrito, desenhado, como é que você lida com os erros e se isso vem transmitido de geração em geração, se você fez o total oposto e agora está na permissividade porque não usa punição, eu quero que vocês reflitam. E para que vocês reflitam ainda mais, vem caminhar comigo. Tem live no Instagram toda semana. Ativa o sininho aqui, se inscreve no canal, vamos ficar junto. Vamos fazer da internet uma grande fogueira para a gente trocar experiência. Eu tô aqui para o que precisarem. Se quiser dividir essa tarefa comigo, pode me mandar no direct, pode mandar aqui no comentário se estiver tranquilo para você falar disso na frente das outras pessoas. Grande beijo, é um prazer estar aqui com vocês. Vem caminhar comigo.